noite a todos. Gostaria de agradecer aqui a presença online e presencial dos nossos associados. Fazer um agradecimento especial ao coordenador da nossa Câmara Técnica de Cartografia, Geociências e Geotecnologias, o Miguês, que organizou esse evento aqui para nós hoje. Agradecer a presença do pessoal aqui da Defesa Civil do Estado, para o evento de hoje, então, que é a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, funcionamento, experiências e parcerias. A gente tem tradicionalmente usado essa parte inicial dos eventos para divulgar os nossos próximos. Vamos manter assim hoje. Então, no dia 11, amanhã, às 15 horas da tarde, às 15 horas, nós temos a homenagem ao engenheiro Emílio Hoffmann Gomes, aqui presencialmente no IEP. No dia 14, no sábado, às 9 da manhã, a visita técnica às obras do edifício AGE 360. Está esgotado já as inscrições, mas os que se inscreveram, então, no sábado estarão lá. No dia 18/5, a gente inaugura um novo programa no IEP, uma série de vídeos técnicos. Nós começaremos com um episódio a respeito da ponte de integração Brasil-Paraguai, uma explicação detalhada, técnica, a respeito do projeto e execução da ponte. Em junho, inclusive, nós vamos à Foz, né, com um grupo de 40 associados, para visitar essa ponte. Então, o vídeo, para quem vai na visita, vai ser fundamental. No dia 24/5, nós temos uma palestra sobre turismo e urbanismo. Inclusive, vai contar com a presença do presidente da Paranaturismo e outras personalidades. No dia 26/5, temos o lançamento do livro Traços de Curitiba, 50 anos de planejamento urbano, contando aqui com a parceria da nossa Câmara Técnica de Arquitetura com a Fundação Jaime Lerner e outros, Instituto Viva a Vida, né? No dia 10/6, a visita lá para Foz, que eu comentei. Para hoje, então, nós temos como palestrante a Fabiane Aline Acordes, que é geóloga pela Universidade Federal do Paraná, com parte da formação realizada na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. Ela é especialista em gestão ambiental, em proteção e defesa civil e mestre em desastres naturais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2020, representou o estado do Paraná no curso de redução de riscos de desastres no Japão, promovido pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional. É voluntária do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná há mais de 10 anos. Atua na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná, onde desenvolve mapeamentos, capacitações, simulados e realiza avaliações de risco em campo. Ao longo da sua trajetória, atuou em mais de 50 vistorias de campo e missões de resposta, sobretudo nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para a Fabiane, eu conheci a Fabiane num congresso. Eu havia publicado um artigo, foi um congresso em Florianópolis, né? E foi muito interessante, lá eu pude ouvir todo o trabalho que a Defesa Civil, no caso de Santa Catarina, tinha outras de Minas, do próprio Paraná, relatando todos os trabalhos que já haviam realizado ali em prol da sociedade. E realmente o IEP, eu queria manifestar aqui novamente, a gente tem todo o interesse e toda a disponibilidade para contribuir com essa importante entidade aí no que for possível. Nossas câmaras técnicas também estão à disposição. Fabiane, eu passo a palavra para você. Obrigado. Bem, obrigada pela apresentação, obrigada a todos que estão aqui presentes hoje, né, os que estão online também. Agradeço em nome da Defesa Civil, infelizmente o Coronel Fernando, nosso coordenador, não pôde estar presente, mas estou aqui representando ele, e espero que eu possa trazer um pouquinho, né, do título dessa palestra, que são como é a estrutura da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, funcionamento, experiências e quais são as parcerias potenciais. Eu já vou entrar um pouquinho mais nesse tema, né, especificamente sobre cada um desses aspectos. E agradeço também a presença do pessoal da Coordenadoria Estadual, a soldado Feitosa e o geólogo Rogério, que atua lá na Defesa Civil comigo. Então, um sumário rápido da apresentação. Primeiramente, a gente vai contextualizar, como a gente tem um público amplo, né, que está assistindo e acompanhando essa palestra, o que é proteção e defesa civil, e até existe uma mudança nesse termo a nível nacional,
porque ele teve sua origem vinculada à guerra, mas, ao longo do tempo, foi se estruturando para situações de catástrofe, não só aquelas de origem natural, mas também antrópicas, e incorporado, né, como é a conotação em outros países, o termo proteção, que dá essa ênfase mais nas etapas de preparação e de prevenção. Depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, como que ela se organiza hoje, quais são os desastres que a gente tem aqui que são mais comuns ou que a gente espera acontecer, isso tudo baseado em estudos técnicos, né? E as fases de ações, que seria o conhecimento dos processos, porque a gente só pode atuar em cima daquilo que a gente conhece, monitoramento e alerta e as ações de preparação. Por fim, a gente entra na questão das parcerias e articulações que a Defesa Civil tem com diferentes órgãos. Então, iniciando ali no nosso primeiro tópico, para contextualizar e conceituar, proteção e defesa civil, segundo a instrução normativa do Ministério de Desenvolvimento Regional de 2020, é o conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. E essas ações, elas se desenvolvem de maneira integrada e se destinam a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população e promover esse retorno à normalidade social, econômica ou ambiental. Em resumo, a gente sempre diz que um desastre acontece quando ele causa algum tipo de sofrimento para aquela população que foi afetada. Então, esse tipo de sofrimento, ele pode ser em vários aspectos, e não só com danos humanos diretos. Mas, por exemplo, se você tiver uma grande seca que afeta a produção de determinado município, do qual ele depende economicamente, isso já é um desastre. E a defesa civil, a nível nacional, a gente sempre fala, não só nacional, mas ela funciona como um sistema. Então, a gente tem aqui no topo da pirâmide a Secretaria Estadual de Defesa Civil, o Conselho de Proteção e Defesa Civil, que vai dar apoio à Secretaria e a todo o sistema de proteção e defesa civil. Aí a gente vem no nível estadual, a Coordenadoria Estadual, depois as regionais e, por fim, os municípios. E essa aqui, para nós, né, a gente sempre diz que é a parte mais importante, que é ela que vai dar a primeira resposta. Então, é sempre importante ter em mente que a defesa civil ela não funciona sozinha. Ela precisa necessariamente funcionar de maneira integrada. Aí, tendo esse conceito, né, geral sobre o que é proteção e defesa civil e como ela se articula, é importante também voltar um pouquinho na origem aqui que a gente tem da proteção e defesa civil aqui no Brasil, porque ela nasceu bastante vinculada às forças militares, né? É diferente de outros países que você tem uma agência de redução de risco e a defesa civil é o braço que atua com a comunidade. Aqui a gente teve um processo inverso, então quem faz esses processos de gestão e de articulação, porque lembrando sempre, né, a defesa civil, ela geralmente não é o serviço fim, porque ela serve justamente ela como se fosse um mosaico, né? Ela é aquela colinha que traz todo mundo que atua, e a gente sabe que isso é fundamental em qualquer tipo de planejamento, é ela quem vai dar essas diretrizes para que tudo ocorra, enfim, que você possa minimizar os sofrimentos e os danos gerados numa situação de desastre. Então, aqui dentro do organograma da nossa Defesa Civil, da Coordenadoria Estadual aqui do Paraná, a gente tem ali, então, a SEDEC, e aqui, diretamente ligado à coordenadoria, nós temos o CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, porque a gente sabe que, no nível operacional, a gente precisa desse suporte da pesquisa, daquilo que está acontecendo. Enfim, é aquilo que vai balizar a melhoria das nossas ações. Aí, abaixo aqui abaixo nós temos várias divisões. Então, iniciando aqui pelo CEGED, que é o Centro Estadual de Gestão de Riscos e de Desastres, de Gerenciamento. Então, é ele quem vai desempenhar as ações de monitoramento, de emissão de alertas, que vai acompanhar os municípios quando você tem a notificação de uma ocorrência de desastre. A divisão de gestão de desastre,
Então, aqui se concentram principalmente os processos de resposta e de ajuda humanitária, a divisão de gestão de risco, e aí aqui dentro a gente tem a segurança de barragens, o programa das brigadas escolares, que eu vou falar sobre cada um mais especificamente, a Escola de Defesa Civil, onde são oferecidos cursos, capacitações, tanto online quanto presenciais, e também o Comitê Técnico para a Discussão dos Produtos Perigosos, né? Eu vou pegar só um golinho de água que está faltando a voz aqui. Aí a gente... Opa! Só voltar aqui um pouquinho. A gente também tem a divisão, se você puder pegar um pouquinho, eu agradeço. A divisão administrativa e financeira, né, que vai cuidar para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível, e as assessorias técnicas, que aí a gente tem o pessoal aqui da geologia, que no caso somos eu e o Rogério atualmente, a assessoria jurídica e também a parte de comunicação social. Obrigada. Então, aqui, só para ter uma ideia geral do espaço físico da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Então, nós temos uma sala de imprensa, e aqui, geralmente, quando a gente tem curso, capacitação, treinamento, algum tipo de apresentação, palestra, ou mesmo numa situação de grande desastre, de um desastre de maior impacto, a gente reúne a imprensa nessa sala aqui. Tem essa sala multiagências, que ela tem uma abertura, ela é integrada diretamente com a sala de monitoramento. Então, a partir daqui, você pode reunir entes, enfim, representantes de diferentes instituições para discutir aquele evento e para, digamos assim, desencadear as ações daquela resposta emergencial, que é a parte mais importante, né, no desenvolvimento de um desastre, ou pelo menos, né, na parte da resposta. Aqui fica o pessoal do plantão. Então, nós temos aqui as telas que estão monitorando em tempo real as condições climáticas e tudo mais. E aqui é de onde partem os alertas, aqueles que vocês recebem por SMS, né? Então, aqui é o CEGERD. Aqui também tem um computador que fica fazendo o monitoramento das imagens de satélite. E, por fim, aqui o espaço onde se dividem as divisões de gestão de risco, de gestão de desastre, administrativo e financeiro. Então, aqui a gente tem um levantamento sobre todas as ocorrências. Eu vou falar mais para frente sobre o Sistema Informatizado de Defesa Civil, que é uma plataforma de gestão que ela é usada tanto pelos municípios quanto pelo Estado, porque são 399 municípios, então, para ter capacidade de conseguir conciliar ou levantar essas informações para que todo mundo fale a mesma linguagem, é essencial a gente ter essa plataforma que faz a gestão desses processos. E só para vocês terem uma ideia, porque geralmente quando eu digo que trabalho na Defesa Civil, as pessoas, na maior parte das vezes, como elas não são diretamente afetadas, né, elas têm uma ideia de que os desastres não acontecem aqui no Paraná. Então, esse banco de dados, desde 1980, obviamente que as ocorrências de 1980 são baseadas em notícias e tudo mais, mas, digamos assim, a partir de 2013, a gente tem um levantamento de dados muito bom. Então, de lá para cá, a gente tem o registro de 10.503 ocorrências. Isso foi atualizado no dia 6 de maio. Todos os 399 municípios foram atingidos, de alguma maneira, por algum tipo de desastre. E o total de pessoas afetadas nesses eventos soma mais de 14 milhões de pessoas. Aí aqui a gente também tem o top 5 dos desastres, né? Então, ali, isso tudo é baseado no COBRAD. Deixa eu só tomar mais um golinho de água. Que é a classificação brasileira de desastres. Então, a gente tem ali a tempestade local, convectiva, vendaval, no levantamento atual, em primeiro lugar, seguido das enxurradas, que são aqueles processos, né, com velocidade e que causam bastante destruição, granizo, transporte de produtos perigosos, estiagem e outros. Esse número do outros ele aumentou bastante
Porque se vocês olharem no COBRAD, que é essa classificação dos desastres, lá também a gente tem o registro de pandemias. Então, todos os municípios que foram afetados de alguma maneira pela pandemia do Covid também registraram essa ocorrência. E aqui a gente pode ver também quais, porque as ocorrências elas são diferentes, de diferentes portes, né? E algumas delas ensejam ajuda humanitária e outras não. Algumas são de maior porte, outras não. Então, desse total de ocorrências, a maior parte foi notificada, mas pelo menos 1.440 foram decretadas situação de emergência e 149 estado de calamidade pública. Agora, falando um pouquinho mais sobre o contexto, né, da parte técnica, né, do que a gente espera dessas ocorrências pelo Estado. Então, como a gente sabe, o Paraná ele tem uma compartimentação geológica, geotécnica bastante clara. E cada região tem um tipo de solo, um tipo de geomorfologia, um tipo de condição climática que vai predispor a determinado tipo de desastre. Isso não é 100%, né? Porque a gente está discutindo aqui a suscetibilidade, ou seja, aquilo que se refere aos fatores físicos e que predispõe aquela região a determinado tipo de ocorrência. Mas, de certa maneira, isso é um guia e que baliza, né? Porque a gente já vai conhecendo, digamos assim, os principais aspectos de cada região. Então, a gente tem ali desde o litoral é bastante conhecido aqui para nós, principalmente depois do evento de 2011, o Águas de Março, né, onde a gente tem altas declividades, uma condição de chuvas bastante acentuada, e isso tudo é receita para deslizamentos, fluxos, deposição acelerada e tudo mais. Aí, subindo um pouquinho aqui, saindo do litoral, a gente chega aqui nessa região, nessa primeira região, né, onde a gente espera, principalmente aqui, destacando os afundamentos kársticos. E eu e o Rogério, acho que a gente já atendeu, nesses últimos anos, pelo menos umas 6 ou 7 ocorrências diretamente relacionadas com esse tipo de situação. Aí, indo aqui para o segundo planalto, nós temos aqui, né, o arco aqui de Ponta Grossa. Então, a gente tem a escarpa ali de São Luís do Poronã, essa região que é mais sedimentar, e aqui a gente espera, sobretudo, quedas de blocos, né, principalmente na interceptação entre uma região e outra. Por fim, a gente tem os derrames basálticos dominando aqui nessa região. E aqui a gente tem também fenômenos de deslizamentos generalizados e tudo mais, e para a região norte, principalmente erosão, né, relacionado com os processos aí de Vossoroca. Isso tudo é um pouco mais técnico, mas é só para dar uma contextualizada no geral, no contexto, né, do Estado. E aqui a gente tem alguns desastres que foram muito marcantes na história do Paraná. Então, começando pela enchente de 83, que aconteceu em julho de 83, atingiu os municípios de Porto União e União da Vitória, e o nível do rio, que era de 2,5 metros, passou a 10,42 nesse evento. E a média de chuva de junho e julho daquele ano, que era de 138 milímetros, no desastre ficou em torno de 800 milímetros. 2.400 famílias foram diretamente atingidas nesse evento, e nós tivemos ali o registro de 18 vítimas fatais. Esse é um pouco mais antigo, então, para as gerações atuais, até é difícil ter essa recordação. Isso é algo que a gente sempre fala também, que o desastre tem uma memória muito curta. Você lembra quando acontece e se preocupa naquele momento de comoção e tudo mais, mas a gente sabe que, mesmo aquele investimento que não resulta em nada, ainda assim, o não resultar em nada já é o seu retorno, porque ele tem que ser feito. E que ótimo que não acontece nada, porque se você não faz nada e acontece, aí sim você tem uma situação que ela é muito mais agravada, digamos assim, pela sua falta de planejamento. Aí nós temos aqui também o desastre de Águas de Março,
que foi registrado no dia 11 de março de 2011, mais de 2.500 ocorrências envolvendo fluxos, escorregamentos, assoreamentos, inundações. E a gente teve aqui um quantitativo de chuva bastante alto. Aqui a figura está invertida, tá? Eu só reparei agora. Então, de 234 milímetros em 48 horas. Isso é muita chuva, porque a gente trabalha com 2 cenários, né? Digamos assim, você tem um quantitativo de chuva prolongado, mas permanente por um tempo maior, e isso também pode deflagrar desastres, ou você tem chuvas extremas que são super concentradas. E aqui, no caso do Águas de Março, essas chuvas foram bastante concentradas num intervalo pequeno de tempo. Então, ali, ó, o pico horário foi de 40 milímetros. 40 milímetros em 1 hora é bastante coisa. Nesse evento, nós tivemos 4 vítimas fatais, 1.000 desalojados e 18.000 pessoas afetadas. E, por fim, desses grandes desastres, pelo menos da história mais recente que a gente tem aqui no estado, a gente tem o Sudoeste, que aconteceu em junho, tanto de 2013 quanto 2014. Então, em 2013, aconteceu nos dias 19 e 25 de junho. Foram 355.000 pessoas afetadas nesse evento e 133 municípios. Os custos públicos e privados levantados pela coordenadoria estadual estão aí na casa ali de quase 300 milhões de reais. Em 2014, o período foi entre 6 e 8 de junho, 11 vítimas fatais e 152 municípios afetados. E aí, isso para fazer uma introdução rápida sobre o contexto dos desastres no Paraná, sobre como funciona a SEDEC, sobre o que é a proteção e defesa civil, e sobre os principais, aqueles grandes eventos históricos que a gente teve ao longo da história. Mas agora, partindo um pouco para as ações, a gente já comentou um pouquinho delas quando a gente falou sobre a definição de proteção e defesa civil, que é dada pelo MDR. Então, a gente tem essas grandes ações, né, de preparação, resposta, recuperação, prevenção e mitigação, e tudo isso tem que funcionar de maneira coordenada. Agora eu vou falar sobre algumas ferramentas e algumas ações que a gente tem na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas é muito difícil ter uma separação entre uma coisa e outra, porque, por exemplo, quando você faz um plano de contingência, prevendo um cenário que possa se concretizar, você usa o plano não só na parte da prevenção e da preparação, como na resposta, porque é o momento que você aciona ele. Então, essas fases, elas têm que ocorrer de maneira articulada e integrada, mas é bastante difícil diferenciar entre uma coisa e outra, porque elas ocorrem de forma concomitante. Mas, digamos assim, de modo geral, como eu disse, primeiro você precisa conhecer o risco, né? E para conhecer o risco, você tem que fazer estudos técnicos. Isso se dá através de mapeamentos, né? Você conhecer o seu território, a que ele está suscetível, e esses levantamentos foram, sobretudo, realizados, né, pela Mineropar, que hoje é o IAT, o Instituto Água e Terra, e também pela CPRM. Então, a Mineropar, desde 1992, e isso a nível de Brasil é algo, eu digo assim, extraordinário, porque ninguém tem com a qualidade que foi feita, e uma pena que eles não foram tão utilizados na história de planejamento dos municípios, porque a informação já existia. Então, a partir de 92, a Mineropar começou a fazer esses mapeamentos sistemáticos para fazer a caracterização desse meio físico, a fim de subsidiar as prefeituras no planejamento territorial. Então, foram feitos cerca de 30 mapeamentos na região metropolitana e outros 20 em outros municípios. Aqui tem um esqueminha até, e dessas áreas que foram mapeadas. E é importante ressaltar que, também, num contexto mais recente, agora em 2018, esses produtos eles foram retrabalhados para que eles tivessem na mesma base. Então, cerca de 80 setores, né, foram especificamente
mapeados para a questão do risco, numa escala mais local, não tão abrangente. E também temos a presença da CPRM, que faz as cartas de suscetibilidade. Aí a gente já está falando de uma escala menor, mas que pega uma área maior, né? Para movimentos gravitacionais de massa e de inundações, e a setorização também do risco geológico em 48 municípios. Aí aqui, em relação ao SIS-DC, que é essa plataforma de gestão que a gente tem no Estado, também é outra ferramenta que dificilmente você encontra em algum estado, eu acho que eu desconheço, acho que apenas no Paraná existe dessa maneira e articulada assim. E aqui vocês podem ver que o município entra com os seus dados, você tem o seu perfil, você sabe os contatos da regional, de quem é responsável na Compedec, a nível municipal, e aqui você pode fazer a gestão das ocorrências, tanto o cadastro, emitir relatórios, o plano de contingência, cadastrar os abrigos, os recursos, as ações operacionais, as residências que estão lá, toda a parte de controle de estoque que envolve a ajuda humanitária, e aqui também o cadastro de voluntários, dos usuários daquele sistema. Enfim, existe uma série de ferramentas aqui que eu não vou conseguir trazer nessa palestra especificamente, porque daí eu teria que ter mais tempo, mas tudo isso faz parte, digamos assim, da gestão que o município faz, integrada com a parte estadual. E os principais resultados alcançados, né, desde que o SIS-DC está em funcionamento, foram ali, então, a gente tem um registro de mais de 10 mil ocorrências, prejuízos, né, estimados em mais de 41 milhões de reais, mais de 14 milhões de pessoas afetadas nesses eventos, a emissão de quase 2.588 alertas. Essas movimentações de ajuda humanitária, esse número é baixo, mas cada movimentação aqui, digamos, algum município precisou de telha, ou de cesta básica, ou de kit dormitório. Cada movimentação é uma, mas os materiais que estão dentro da movimentação são vários, né? 100% dos municípios, ou seja, os 399, possuem plano de contingência. E no último ano, 229 foram atualizados. Dentro das áreas de atenção, a gente tem o cadastro de mais de 1.400 áreas, sendo a maior parte delas para deslizamentos, aliás, a maior parte para inundações, também para deslizamentos e alagamentos. Então, aqui o plano de contingência, que é uma ferramenta super importante para a proteção e defesa civil. A gente tem uma série de capítulos dentro do plano de contingência e essa informação ela é estruturada. Então, o município ele entra com as informações específicas e isso é gerado de forma automatizada. Mas a gente tem controle sobre esse processo, porque se a gente quiser saber quem foi a última pessoa que atualizou, que capítulos especificamente ela atualizou, se houve mudança de coordenador ou não, tudo isso fica registrado no sistema. E aqui o município faz tanto o cadastro dos recursos, dos abrigos, a caracterização do cenário, quanto às ações mais operacionais, ou seja, que protocolo ele segue a partir do momento que ele recebe uma notificação de alerta, né? Quem ele mobiliza? Se ele precisa mobilizar, aquele telefone é funcional, está funcionando, ele conhece aquelas pessoas? Porque a gente sempre diz que o plano de contingência ele não pode ser pro forma, né? Ele precisa ser aplicável, porque você vai usar ele no momento que você mais precisa. Então, você tem que ter essa informação à mão, digamos assim, né, de maneira mais inteligente e também de uma maneira que você consiga utilizar na hora do desastre. Aqui também, dentro ainda do SIS-DC, o município tem uma ferramenta que eu acho bastante bacana, porque a Defesa Civil ela não tem uma carreira estruturada, digamos assim, né? Todo mundo que trabalha com defesa civil é indicado para trabalhar com defesa civil, inclusive os militares. E isso acaba dificultando algumas ações, porque ele vai muito da flutuação política, algumas vezes.
Então, a gente tem uma troca constante de coordenadores municipais nos municípios. Mas isso aqui eu acho bastante bacana, porque dentro do SISDC, além de fazer o registro do plano de contingência, ter todas aquelas ferramentas para gestão, ele ainda tem o que a gente chama de GeoDC, que é uma plataforma, é um SIG, em que ele pode, digamos assim, ele não é para manipulação, mas é para visualização de alguns dados essenciais que tem no Estado. Então, isso fica disponível e ele tem como pensar sobre o desastre, não só reagir na etapa da resposta, né? Mesmo que, enfim, às vezes a gente tem coordenadores mais engajados e que levam essa ideia para frente, e por vezes outros nem tanto. Mas mesmo assim, essa ferramenta existe e ela está lá à disposição. Ela é constantemente, a manutenção desses dados é feita, e lá ele, digamos, o município quer fazer um filtro com as bacias, com a declividade, alguma coisa assim, ele tem como acessar essa informação. Aí a gente também tem as ferramentas de monitoramento e alerta, lembrando sempre, né, que a Defesa Civil não consegue fazer nada sozinha, então tudo que eu estou mostrando aqui é resultado de um conjunto, digamos assim, de dados de outras instituições, de parcerias que a gente tem, e a parte de monitoramento e alerta não é diferente. Então, a gente tem uma cooperação desde a rede de pluviômetros, que é responsável, mantida pelo IAT, até toda a parte de monitoramento do CIMEPAR, das condições climáticas e tudo mais, né? Imagens de satélite, de radar, até chegar no nosso plantão, que é representado aqui pelo CEGED. Então, a partir dessas imagens, né, você tem ali um conjunto tanto das imagens de satélite quanto das imagens de radar e dos pluviômetros, né, porque cada um vai registrar um dado diferente da chuva que está prevista, da chuva que está caindo, e os limiares que são aceitos para aquele quantitativo de chuva, isso tudo baseado em eventos anteriores. A partir de tudo isso aqui, o CEGED faz o monitoramento dessas informações. Deixa eu só passar para o próximo aqui. E emite os alertas. Então, esses alertas, eles são específicos, porque eles estudam essas imagens, tudo isso que está chegando, e eles traçam polígonos específicos. Então, quando você cadastra o seu SMS, o seu CEP, para receber os alertas da Defesa Civil, pode ter certeza que isso está sendo trabalhado de acordo com a informação que está chegando lá. né? E aí, a emissão dos alertas é feita, e claro, né, não é só a emissão, a gente também tem que ver se isso, de certa maneira, está sendo coerente, se o alerta que a gente está emitindo, ele está se realizando, digamos assim, em chuva mesmo, né? Ou se a ocorrência está tendo seu lugar, né? Então, a gente também faz essa retroanálise para ver a quantidade de acertos que a gente tem, né? Quanto disso se concretiza em um evento climático significativo, ou mesmo num desastre. E aqui, só para exemplificar o evento de 2011, claro que em 2011, tudo isso que eu estou mostrando não existia. Na verdade, a Defesa Civil ela se estruturou muito a partir deste evento, né? A gente aprendeu muito com isso. Eu participei pelo Sinacid, na época eu ainda era estagiária, então até pessoas que estão há mais tempo podem, lá na Defesa Civil, podem falar mais sobre isso. Mas aqui a gente já tinha um conjunto de informações bastante claro, né? E que balizava, e fazendo esses estudos anteriores, a gente vê bem claramente uma tendência, ou quando que a gente espera ter algum tipo de desastre. Então, o CEGED, ele faz não só a emissão dos alertas, mas o acompanhamento das ocorrências. Então, vamos supor, foi emitido um alerta hoje à tarde para a região norte, de uma potencial chuva com acumulados significativos nas últimas 12 horas. Então, nas próximas 12 horas, né? Então, a partir do momento que algum município tem algum tipo de ocorrência, eles notificam o CEGED. Então, no CEGED tem um conjunto ali de analistas e eles vão atender o município para que ele faça o registro no SISDC
e seja acompanhado durante esse processo. Porque muitas vezes não é um simples registro, né? Ele vai precisar fazer o pedido de ajuda humanitária. E esse reconhecimento, toda essa tramitação, ele passa pelo filtro dos analistas ali do CEGED, até porque quando ele chega lá no sistema federal, né, quando enseja, digamos assim, pedir recursos federais, praticamente 100% de aprovação, porque ele já teve essa pré-filtragem anterior. Então, eles fazem tanto, né, o acompanhamento das ocorrências, quanto o monitoramento das ameaças e a emissão de alertas, e apoiam os municípios na homologação estadual e reconhecimento federal da situação de emergência e estado de calamidade pública. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, aqui a gente tem uma lista de ocorrências das últimas registradas, e estão vendo que cada uma aqui tem um passo a passo, né? Que tem FID, DEMAT, decreto, homologação e reconhecimento. Então, algumas ocorrências que são de maior porte, elas passam por todas essas etapas. E isso tudo é auxiliado pelo CEGED, né? O coordenador municipal é auxiliado, tanto do início da notificação até a prestação de contas, caso ele tenha feito pedido de ajuda humanitária. Então, ajuda humanitária aqui também, e a gente sabe que esse processo de logística ele é bem complicado em situações de desastre, principalmente no nosso país, né, onde a gente tem uma vertente de vulnerabilidade que acentua muito, né, os desastres físicos, antrópicos e tudo mais. E essa parte aqui também é uma questão bastante complicada, porque geralmente o município consegue fazer o pedido, mas depois ele tem que prestar conta de tudo isso. Então, você tem que entender bem o caminho que essa doação faz, ou como que ele consegue chegar até lá. Aqui também a questão dos voluntários, e um destaque específico para o pessoal da RER, da Rede de Radioamadores. Né, eles são voluntários e eles atuam, geralmente, quando a gente faz simulados e tudo mais, eles estão sempre com a gente. Quando um desastre acontece, quase sempre você não tem meio de comunicação, e o essencial é você levantar a informação, porque aquelas horas ali, elas são primordiais. Então, vamos supor, deixa eu dar uma respirada, que eu estou falando muito rápido, eu acho. Tá acabando o ar. Mas vamos supor, a gente tem uma situação de chuva extrema, e aí você tem que fazer a avaliação, porque diferente, por exemplo, de Brumadinho, que você teve o rompimento da barragem e tudo que tinha que acontecer, aconteceu em poucos minutos. Quando a gente tem os desastres típicos que a gente tem aqui na região sul, ou desastres que se desenvolvem ao longo do tempo, você tem uma margem de atuação que é bem importante, porque a chuva está acontecendo e nem todos os deslizamentos ocorreram ainda. Então, você tem a previsão e você tem a possibilidade de atuar naquele momento para tomar ações, seja evacuar a população ou qualquer coisa do gênero, apontar onde estão aquelas áreas. Então, esse momento da resposta, você precisa de informação, né? Porque, assim, alguém vai tomar alguma decisão. Baseado em quê? Não sabemos. Se for num critério técnico, melhor. Mas depois que aquelas horas passam, não adianta, digamos assim, você fazer algum tipo de estudo, porque aquilo já foi. Aí realmente vira uma pesquisa para frente. Mas aqueles momentos, eles são bastante importantes. Por isso que você precisa ter esse apoio, né, para ter essa comunicação acontecendo, esse levantamento de informações. E aqui a gente tem o quantitativo de voluntários que a gente tem no estado. Então, a gente tem 3.682 voluntários, e eles estão distribuídos aqui pelas regionais. Obviamente, a regional de Curitiba com mais voluntários, mas também a gente consegue fazer a análise, né, de tudo que está funcionando dentro dessa área do voluntariado. Outra parte bastante importante são os simulados, né? Porque muitas vezes a gente não tem como resolver o problema. E aí, o que vai contar para a população é a preparação, porque você nunca vai ter
bons terrenos disponíveis pela prefeitura para desocupar toda aquela população e fazer novas construções. Você não vai ter aporte do governo federal, você não vai ter um corpo técnico na prefeitura que possa fazer um projeto, porque lembrando que mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes, então é uma situação bastante caótica para que eles consigam, digamos assim, ter um aporte para encabeçar tudo isso. E aí, a única coisa que você vai poder contar são essas ações de prevenção, de preparação, e uma delas são os simulados. E nos simulados a gente estuda a área, a gente vê as áreas que são potencialmente atingidas no cenário que a gente traçou, a gente combina com a população os pontos de encontro, as rotas de fuga, e é bastante legal porque eles conhecem a Defesa Civil e eles participam. Então, é diferente de alguém chegar na sua casa, alguém que você nunca viu, olha, você tem que desocupar agora. Obviamente, a primeira resposta é não. Quando eles sabem o que é Defesa Civil, sempre que eu volto para Morretes, eles lembram desse simulado, que ficou marcado na memória deles. Então, aqui tem um videozinho rápido, só para exemplificar esse que a gente fez em março de 2019, e aí vocês conseguem entender toda a sistemática por trás dessa ação específica de preparação. Se puder colocar. O monitoramento é feito 24 horas por dia. A equipe da Defesa Civil fica acompanhando condições climáticas em todo o estado. É do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Curitiba, que são enviados os alertas de situações meteorológicas severas. Qual é a principal função dele? Monitorar o estado do Paraná em relação aos incidentes meteorológicos severos e acompanhar as ocorrências que são dadas nos municípios. Desde 2011, quando Morretes foi atingida por grandes deslizamentos de terra, a Defesa Civil do Estado vem desenvolvendo protocolos e realizando treinamentos periódicos. A ideia é proteger a população com ações preventivas. A simulação que cria uma situação real é uma delas. A unidade de Morretes recebe o alerta do CEGER. A partir do aviso, equipes da Defesa Civil vão verificar a situação para confirmar o risco no local. Estou na área do sagrado, já me os rios estão críticos, estão cheios, e peço apoio para divulgar as viaturas do bombeiro local, para a gente tirar as pessoas daqui e levar para um lugar seguro. Depois do alerta, o comboio segue para a comunidade do Sagrado, que recebe 200 casas para reforçar o alerta. Como vai informar a armadura civil no trabalho. Além disso, os moradores também recebem um alerta por SMS. Então, as equipes da Defesa Civil retiram as pessoas das áreas de risco, como foi o caso da dona Isaura. É uma coisa que o pessoal aqui não sabe fazer nada, né? Então, cada um tem que aprender, né? Outro trabalho importante é a vistoria, que é feita nos locais por especialistas. A gente avalia se tem presença de trincas, se tem algum tipo de rachadura, se tem água escorrendo no solo, se a moradia se encontra numa situação de alta dificuldade, uma série de indícios que vão dar para a gente balizar tecnicamente a nossa resposta, como geólogos. Todas as pessoas retiradas das casas são levadas para um local seguro. No abrigo, elas recebem atendimento emergencial e humanitário. Se acontecer alguma coisa, né, daí nós já estamos por pedido, né? Desejo que não aconteça, né? Mas se acontecer, está prevendo, você está sabendo como a gente sair, como a gente... É muito bom, é muito importante. No fim da simulação, todos que participaram da ação recebem um certificado. Cada vez mais nós temos que melhorar e ter um lugar já preparado, adequado, para que toda a população, se acontecer, venha nos socorrer e tenha todo um abrigo adequado. Você tem toda uma estrutura muito bem integrada, muito bem aparelhada, para fazer uma resposta como a população realmente merece. A Defesa Civil do Paraná está fazendo aquilo que é fundamental na área de segurança, que é a prevenção, e tomando todos os cuidados para que nós possamos evitar as tragédias. Então, esse videozinho ele exemplifica bem
essa questão dos simulados, né? Apesar dele ser de 2019, eu gosto de usar porque ele deixou de forma bastante didática como se dá um simulado, né? Acho que agora não vai mais. Agora sim. E, além dos simulados, também, igualmente importantes, são as ações de capacitação. Então, a gente tem cursos, diferentes cursos, né, de capacitação para diferentes áreas. Como vocês viram, as ações da Defesa Civil são várias, e um deles é um curso mais técnico voltado para a parte de avaliação de risco, que eu e o Rogério, a gente sempre tem a oportunidade de fazer com os municípios, e é bem legal porque isso realmente dá um resultado, e a gente faz tanto a parte teórica quanto a parte prática em campo, né? Porque, assim, a gente não vai ter braço para estar nos 399 municípios. Então, o máximo que a gente puder capacitar para que eles tenham esse olhar, pelo menos para fazer um diagnóstico geral inicial, um pouquinho mais aprimorado, já é muito. Então, essas capacitações são bem importantes. Além disso, a gente tem também os cursos, né, de maneira EAD também, que são um aporte para os cursos presenciais. E também temos, né, cursos de pilotagem de drone e tudo mais, que interessa bastante os municípios e que, para nós, né, eu sempre digo, essa imagem que é capturada no momento de um desastre, ela é a melhor modelagem que a gente pode fazer, porque ela está captando aquilo em tempo real. E muita coisa é perdida, porque depois você não tem mais. Então, nenhuma modelagem vai chegar tão perto daquele modelo real naquele instante. E o drone é uma ferramenta bem importante para isso também. Por fim, a gente tem outras ações. Aí aqui destaque para o programa das brigadas escolares, que eles conferem, né, ou fazem essa fiscalização nas escolas do Estado, tanto na parte de equipamentos contra incêndios, quanto na capacitação dos alunos para atuarem como brigadistas. Temos também as câmaras técnicas, né, de discussão de segurança de barragens, principalmente depois dos desastres de Mariana e Brumadinho. Então, isso começou a se articular, e aqueles planos de ações emergenciais que foram feitos pelos empreendedores, eles começaram a ser retomados, e hoje eles têm que ter mais, digamos assim, mais padrão, mais protocolo no que é feito. Não é só uma proforma. Além disso, também tem a Câmara Técnica dos Produtos Perigosos, que também faz eventos, fazem simulados, né, de fiscalização e tudo mais, e o Previna, de combate a incêndios florestais. Agora, indo para a parte das parcerias, que é a última parte aqui da palestra, a gente, geralmente, quando faz essas avaliações de risco em campo ou de locais que foram atingidos por desastres, a gente elabora um relatório, né, dependendo da situação, ou ele é um relatório emergencial, ou ele é um relatório de avaliação de risco mesmo. E dentro desse relatório, a gente faz toda a descrição do cenário, daquilo que a gente está vendo, e a gente traça algumas conclusões e recomendações, porque, obviamente, a gente está balizando de acordo com aquilo que foi visto em campo, mas não somos nós que tomamos as decisões. Então, a gente deixa essa informação com quem está fazendo a gestão daquele evento, né, ou daquele caso específico, mas eu e o Rogério, né, nos limitamos à nossa área, e por mais que a gente tenha uma visão geral de obras potenciais de engenharia e de geotecnia que poderiam minimizar os riscos naquelas situações, a gente não sabe pontuar especificamente que obras ou como que aquilo poderia ser feito. E daí que eu acho que a parte da engenharia, até já ouvi em muitos congressos, né, que a geologia e a engenharia civil andam de mãos dadas, né, nessa parte da geotecnia. E isso, com certeza, para nós, assim,
Até eu trouxe um quantitativo desde 2015, que é quando a gente tem a geologia dentro da proteção e defesa civil, nós já fizemos 107 vistorias e avaliações de risco. Então, imagina quanto trabalho a gente tem e, assim, quanta margem a gente tem para atuar, para fazer essas parcerias e solucionar essas questões, porque realmente é uma necessidade, assim, bem grande nos municípios. Mesmo quando eles têm um corpo técnico, ainda assim não é especializado, ou, enfim, às vezes fica muito perdido no que fazer ou não. Tem a questão também da segurança de barragens, que aí entra todo o pessoal da engenharia hidráulica, os hidrólogos e tudo mais, porque, assim, os empreendedores vão mandar o plano de ação emergencial e eles fizeram uma modelagem do rompimento daquela barragem. Mas a gente não tem como conferir se aquela modelagem ela está coerente ou não. E isso seria um outro aporte técnico que a gente poderia fazer uma possível parceria. Também, obviamente, igualmente importante, isso para todos os processos da Defesa Civil, a coleta e manutenção do banco de dados e a correlação que a gente faz das chuvas com os eventos adversos. Porque isso, digamos assim, quando a gente emite o alerta, a gente traça num gráfico lá o quantitativo de chuva, né, o acumulado aqui, e por hora. E a gente vê no passado, quando essa curva, digamos, quando a gente teve um evento, quando que deu um deslizamento no passado, numa situação em que você tinha um acumulado nas últimas 12 horas de tantos milímetros, e você teve uma chuva concentrada de tantos milímetros. Só que isso também demanda tempo e pesquisa. Então, também é uma necessidade que a gente tem de aprimorar esses processos, né? E lembrando sempre que a Defesa Civil não faz nada sozinha. A gente sempre trabalha com essa parte da gestão e articulação. As ações, elas são participativas, integradas e articuladas em diferentes níveis, né? Porque não adianta, muitas vezes, um desafio nosso também é transformar, lembrando que é o município que dá a primeira resposta, e é no município que esses eventos se desenvolvem. Então, às vezes, você chega com um trabalho técnico, mas aquele olhar não é treinado. Então, para o município, ele acaba não utilizando aquela informação, porque ele nem sabe direito como acessar aquilo. E aqui, só para fechar, esse aqui é o Rogério. Então, o nosso patrimônio histórico da Defesa Civil. E uma frase, né, para sensibilizar todo mundo aí, que o maior de todos os erros é não fazer nada por achar que se faz pouco. Porque os desafios são muito grandes, né? A gente tem desafios em diferentes níveis e escalas, e com certeza aqueles pequenos gestos fazem a diferença. Eu já estive em municípios que não tinha outra maneira do coordenador conscientizar, ele imprimiu fotos dos desastres, encadernou, e aí ele ia batendo de porta em porta e mostrando quando o morador contra-argumentava, não, mas isso não acontece comigo. Ele falava, olha, sua casa está aqui. Então, assim, dentro da esfera dele, ele conseguia, de certa maneira, conscientizar e promover essa cultura mais voltada para prevenção e preparação, que é o que a gente precisa. Então, desculpa a fala muito rápida, mas depois de um dia de trabalho, acho que eu já estava um pouquinho cansada. Eu agradeço o convite de vocês, a gente fica à disposição, aqui estão os nossos contatos, e, enfim, é isso, obrigada. Opa. Fabiane, obrigado pela tua explanação. Pode se sentir à vontade de sentar ali para nós. Bom, obrigado pela explanação. Eu queria saber se alguém aqui da nossa plateia que está presencial tem alguma pergunta a fazer. Eu queria, antes disso, enquanto vocês pensam aí, dizer, Fabiane, você levantou ali 4 necessidades da Defesa Civil, possíveis parcerias. E, novamente, reiterar que eu estou disposto aqui a movimentar as engrenagens aqui dentro, para que a gente tenha o Instituto de Engenharia aí contribuindo com algo para a Defesa Civil, é um trabalho de relevância para a sociedade. Eu tive a oportunidade, como a gente comentou no início da palestra, a gente se conheceu por um amigo em comum num congresso, e lá, e nesse congresso e em outro que eu também participei aqui em Curitiba, que era o Congresso Brasileiro de Riscos e Desastres, também ficou evidente essas parcerias que as defesas civis de alguns estados têm com entidades,
atender esses desastres, né? A ABMS, por exemplo, tem uma Sim. parceria muito forte em Santa Catarina com a Defesa Civil. Então, vamos tentar construir essa ponte, que eu acho que é benéfica para ambos os lados. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos lá? Olá, o Rafael, parabenizando a geóloga Fabiane e o geólogo Rogério, que se vocês poderiam tá sugerindo ministrar um curso presencial no IEP aos futuros engenheiros. A gente tem umas atividades aqui no Instituto com universitários, né? Inclusive, os 100 anos do DAEP foram comemorados aqui, né, com uma plateia bem ampla. Ele está sugerindo, quem sabe poderia. Ele pergunta se o desastre de 83 em União da Vitória, como seria se fosse hoje, o que seria minimizado em função das ferramentas atuais? Com certeza, se a gente tivesse as ferramentas que a gente tem hoje, a gente poderia minimizar muita coisa. Até o Rogério, ele foi responsável por salvar vidas, literalmente, porque ele esteve lá e ele, digamos assim, analisou a situação específica em Antonina, né, Rogério? Rogério, te convido a vir aqui. Isso, ele pode até contar essa história. E ele fez o alerta, né, para a evacuação daquela população, e algum tempinho depois, acho que foi uma questão de horas, né? Horas depois, todo aquele morro, digamos, veio abaixo. Então, assim, mas foi por uma iniciativa pessoal, não porque algo estivesse estruturado. Então, com certeza, essas ferramentas fazem toda a diferença. A gente fez esses simulados na bacia da comunidade do Rio Sagrado, porque a mais atingida no evento de 2011 foi a comunidade de Floresta, mas lá a gente tem muito menos residência do que a gente tem no Sagrado. Então, se a gente tiver um evento do mesmo porte que a gente teve em 2011 no Sagrado, as consequências serão muito piores. Mas a gente fez um esforço em 2019, principalmente 2018, para treinar a população, para que ela pudesse, enfim, reagir da melhor maneira no caso do evento de um desastre. E as ações são muitas, né? Desde as capacitações até o próprio SISDC, na gestão dessas ocorrências, mas com certeza você tem maneira de coletar esses dados mais rápido, você tem maneira de, por exemplo, sabendo que você tem uma previsão de chuva acentuada, você vai diretamente nas áreas. A gente tem o que a gente chama de cadastro de áreas de atenção. Então, são áreas que o coordenador conhece e que sempre dão algum tipo de problema. Então, se ele for para lá, ele vai preparado, porque dentro dessas áreas, ele levanta cada residência e vê as necessidades de o número de moradores, e se algum morador faz uso de algum medicamento específico, ou se tem uma necessidade específica de locomoção. Então, uma coisa é chegar todo mundo aqui e atender um desastre cheio de ferramenta e parafernália. Outra coisa é eu ir sabendo que eu preciso de 2 cadeiras de rodas, preciso levar um kit para determinada população que tem problema de pressão. Enfim, isso tudo faz diferença. Só 83, né, que ela perguntou ali, sem dúvida nenhuma, porque para que eles já mapearam todo, vamos dizer, o nível mais alto do rio, onde atingiu as cidades, então ele já tem marcado, delimitado, e todas as casas que tem a partir de lá, né? Então, quando dão, vamos dizer, um alerta, eles já sabem as casas lá em União da Vitória, né? E eles fazem todo o plano de retirada de todo o contingente, sem dúvida nenhuma. E hoje nós temos já algumas áreas já muito bem preparadas, né? E de maneira que a hora que você der o alerta, não há necessidade, às vezes, do geólogo ou do engenheiro estar presente. Numa condição assim de ser rápido, os próprios municípios lá, o coordenador, ele já conhece as casas em que poderão ser atingidas. Então, e os moradores já têm essa consciência de que um aviso eles teriam que ser retirados. Então, hoje em dia seria, vamos dizer, bem mais fácil do que foi
Em 2011, mesmo com as nossas limitações, né? Mesmo Porque com nossas a limitações. gente fala, parece tudo perfeito, mas a realidade não é essa, né? Dentro daquele cenário que a gente falou, mudanças políticas, 399 municípios. 399 municípios, né? Nós temos um mapeamento aqui na região metropolitana, feito agora recente, em que nós temos todas essas áreas de risco mapeadas, né? Então, isso aí vai contribuir muito aqui para o uso e ocupação do solo aqui na região metropolitana. Com certeza, o trabalho preventivo sempre é o ideal, né? Prevenir antes que aconteça o desastre ou atinja as pessoas. Volta um pouquinho ali, por gentileza. O Rafael perguntou também do caso de Morretes, 2011 e 2013, né? O que poderia ter sido evitado no deslizamento de terra. Se já estava previsto o risco desses deslizamentos, quantas vítimas fatais e quantas pessoas, acho que a Fabiane falou quantas vítimas, 11, né? Foi. Que eu me lembro de cabeça na tua apresentação, se não me engano. Acho que era 8 ou 11 em Morretes. Mas naquele slide tá colocado lá o quantitativo. Uns falam 4, outros falam 2, então, vamos dizer, tem uma controvérsia aí, mas em Antonina foram 2 pessoas, né? Uma senhora... acho que é o levantamento direto de todos os municípios, que é o que está cadastrado no CISDC, né? E o pai de um bombeiro, infelizmente, não quis sair da casa. Infelizmente. O João Grock, que é engenheiro mecânico da nossa Câmara de Mecânica, né, João? Ele está falando excelente palestra para a Fabiane, parabéns, e observo que a Defesa Civil do Paraná é um modelo para as defesas civis dos demais estados do Brasil, bem como a Defesa Civil do Paraná já ganhou premiação internacional por seus projetos. Parabéns aos engenheiros. Bom, aí estão dando os parabéns para nós ali e tal. Miguel, então tem uma pergunta aqui da plateia. Vamos lá. Para a professora Patrícia Sotoriva, parabéns pela excelente palestra, né? Eu acho que deixa, assim, de fato, assim, a importância de ter uma defesa civil bem estruturada, e nós que acompanhamos todo o projeto da Defesa Civil já aí há quase 20 anos que a gente vem trabalhando junto, um ponto importante, na verdade, não seria, assim, na verdade, uma pergunta, mas a importância que você colocou das parcerias. No Congresso, Rogério, do Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres, foi o primeiro congresso que aconteceu, foi aqui em Curitiba, na Universidade Positivo. Dali surgiu a Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica, Inovação e Redução de Riscos e Desastres, ao qual hoje eu estou como vice-presidente, a gente representa a BPRRD, e temos aí trabalhado diretamente com a Defesa Civil do Estado, dos municípios, enfim. Acho que o ponto importante da gente estabelecer as parcerias, porque nós temos medidas estruturantes e não estruturantes, né? E como o próprio coronel Alexandre Lucas, que é o nosso secretário nacional de Defesa Civil, ele coloca que a defesa civil ela é sistêmica, como você bem colocou, essas engrenagens, né? A gente sempre lembra daqueles relógios antigos com as diversas roldanas e engrenagens ali, e ele tem que funcionar perfeito, cada um dentro do seu momento, ele tem que funcionar de forma perfeita para que realmente você tenha a hora e o momento de ação. Então, eu vejo que essas iniciativas do IEP e estabelecendo parcerias, e a gente já coloca a possibilidade também da ABP fazer parte desses projetos, porque atualmente eu estou dentro de um centro universitário da Uniensino, e para 2023 nós teremos um mestrado em gestão de riscos e desastres, o primeiro do estado do Paraná, que será aqui em Curitiba, né? Então, eu vejo que os estudos aplicados, bem como a Fabiane fez o mestrado dela ali, a gente tem acompanhado com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de desastres naturais, mas nós demandamos de pesquisas e pesquisa aplicada. Então, acho que essas parcerias, principalmente, são fundamentais para que a gente consiga fortalecer as ações e dar continuidade a elas. Então, parabéns.
colocamos à disposição tanto a instituição quanto a própria ABPRRD, e vamos trabalhar juntos aí para esse fortalecimento das parcerias. Obrigada e parabéns. Obrigada. Muito bem. Mais alguma pergunta? Senhor? Meu nome é Sérgio, sou engenheiro. E eu vi todo o levantamento feito, mostrado por ela, e eu me deparei há algum tempo atrás com um local onde não havia um levantamento, até porque o local ele não se prenunciava ali a oportunidade de um evento com problemas. E até houve um problema com o Ministério Público. Na realidade, houve um problema até de relacionamento entre o dono de um loteamento com a prefeitura. Com a ocorrência de um problema na parte lateral desse loteamento. Então, eu não sei se, nesse caso em que eu participei, houve a participação da Defesa Civil, né? E, em função disso, na condição de engenheiro, eu fui chamado ao local para fazer um levantamento, tudo, fiz, mandei um relatório para o Ministério Público, tudo, né? Não houve até agora nenhuma manifestação questionando o meu relatório não houve nenhum desfecho ao assunto. E a minha indagação é o seguinte: é comum a Defesa Civil ser chamada para atuar em questões onde ela não tem um levantamento específico, né? Porque a região não estava prevista da ocorrência, mesmo com todos esses levantamentos existentes, não estava prevista eventos como esse. Então, essa é a minha indagação, né? E a segunda indagação é a seguinte: quando toda uma região é levantada, prevista a necessidade de atuação, que aquela região precisa ser trabalhada para que eventos outros não ocorram. E quem pede, por exemplo, é uma prefeitura desprovida de meios, de condições para a execução de melhorias naquela região para que aquilo não volte mais a ocorrer. Como a Defesa Civil, se ela acompanha o projeto, acompanha as obras nessas regiões, para que nessa região não volte mais a ocorrer problemas iguais àqueles que em outro momento ocorreram. Certo, então agradeço a pergunta. Sobre o primeiro questionamento, tem até uma metodologia japonesa que eu acho bastante interessante, que eles sempre focam em dois cenários, que é aquele mais frequente e o mais extremo. Então, que a necessidade a gente deveria, pelo menos, prever essas ações de preparação e de prevenção para esses dois momentos. Porque existem coisas de menor porte que vão acontecer sempre, e existem coisas extremas que realmente a gente tem a nossa limitação. A gente prevê até certo ponto. Mas, enfim, a gente está tratando de um sistema natural. E os nossos controles sobre essas variáveis, eles são limitados. Então, isso sempre pode ultrapassar aquela capacidade que foi prevista ou planejada. Geralmente, o que acontece
eu e o Rogério, muitas vezes existem dúvidas ou questionamentos e o Ministério Público pede que a gente preste esse auxílio nos municípios. Mas a gente está falando de esferas diferentes. Então, assim, o Estado, a Defesa Civil do Estado, seria mais responsável pela gestão e pela articulação e pelo apoio aos municípios. Tanto é que, assim, a gente começou a movimentar toda essa parte de desastre depois dos desastres de Santa Catarina, em 2008, principalmente da região serrana, em 2011. E aí que a gente teve a primeira legislação federal que falava sobre isso. E que, mesmo assim, ainda hoje, ela não está, digamos assim, regulamentada. Então, em linhas gerais, essa lei 2.608 de 2012, ela dá as atribuições de cada ente, mas a gente não tem, porque como a gente funciona como um sistema, a gente não consegue fazer exigências diretas, porque essa não é a nossa, digamos assim, responsabilidade, né? A gente atua em sistema, então a gente consegue dar apoio e suporte. A gente não vai estar presente em todos os municípios, isso com certeza, e provavelmente a situação que você vai achar na maior parte deles é essa que você descreveu. É uma situação precária que o coordenador ele acumula funções, então ele não é só o secretário, o coordenador de Proteção e Defesa Civil, mas também o secretário do Meio Ambiente, ele não tem recursos e tudo mais, então é bastante complicado, mas eu acho que é mais ou menos por aí nessa primeira pergunta sua. Eu não sei a situação específica que você descreveu, mas eu super acredito em você e ela é possível, infelizmente, porque a gente, como eu disse, né, a gente tem uma atuação limitada dentro da nossa esfera e também porque as coordenadorias municipais a gente nem sempre, devido a essa própria falta de estruturação da Defesa Civil no nível municipal, é muito difícil a gente conseguir fazer essas exigências ou atingir esse estado ideal, mas é o que a gente procura todos os dias, né? E a segunda, você quer falar alguma coisa, Rogério, sobre essa primeira pergunta? Normalmente, a Defesa Civil ela só vai, quando chamada, vamos dizer, ela não vai fazer a prevenção, né? Ela só vai lá atuar quando chamada, em que exige algum perigo para alguma situação de residência ou que a área não sirva para loteamentos. Mas cabe isso ao IAT, né? O IAT, ele é que tem essa função, né, de fazer todas essas avaliações, mas também ela não tem a caneta, né, não tem a responsabilidade de paralisar uma obra, não tem essa competência. E sim, simplesmente indicando à prefeitura e a quem pediu o que poderia ser feito na área. Por isso que eles estão fazendo hoje em dia muito esses mapeamentos geológicos, geotécnicos, justamente alertando vamos dizer, esse pessoal que faz loteamentos, né, da maneira o que ele tem que ser feito, áreas que podem ser, vamos dizer, urbanizadas e áreas não possíveis de ser urbanizadas, né? Quem nos chama normalmente, quem nos pede dados assim, muito como a Fabiana falou, o Ministério Público, né? Aí a gente faz todo o relatório, entrega a eles, mas assim, mais a nível de indicação, como se diz, do que poderia ser feito, né, na região, mas nós não temos essa, como se diz, competências de você passar a caneta lá e não deixar fazer mais nada. Esse nós não temos. A segunda pergunta. Aí,
Sobre a segunda pergunta, que são esses mapeamentos gerais, primeiro é uma conclusão óbvia, existem buracos no estado e os buracos são grandes. Então, a gente não tem mapeamento de risco, que ele é numa escala muito mais local e ele precisa de uma boa base, senão você só produz algo que simplesmente não é usado, né? Você pode até fazer estudo, publicar, mas se ele não é aplicado ou não é feito da maneira, com a qualidade que isso precisa ser feito, realmente a aplicação dele deixa a desejar. Então, esses buracos existem alguns mapeamentos, tem que tentar fazer um esforço da nomenclatura que a gente usa e também para que serve cada estudo, porque nem todos eles podem ser utilizados diretamente nessa questão de risco. Então, assim, esses mapeamentos, eles existem e cada um tem o seu propósito. Realmente tem buracos no estado, a gente não consegue hoje ainda mapear tudo isso e a gente não tem ainda uma base para todo o estado numa qualidade boa, né, para poder avançar nesses mapeamentos, porque só quando a gente, digamos, avançar na coleta do dado básico é que a gente consegue melhorar a informação. Senão a gente só vai adicionar camadas sobre o que já existe. Então, por exemplo, a declividade é melhor que a gente tem, as curvas de nível é de 20 em 20 metros. Mas 20 metros, pensem numa inundação. 1 metro já é muita coisa. Então, assim, a gente só consegue avançar nisso quando a gente tem a melhora desse dado que é captado em campo. Senão você pode dar um zoom no seu mapa lá e, enfim, né? Mas acho que essa questão... Então, realmente, cada caso é um caso. Eu não sei especificamente sobre o caso que você estava descrevendo, mas eu acho que, com certeza, pode acontecer, sim, de profissionais serem chamados para questões específicas, até porque o estado é grande, como a gente colocou, as atribuições são diversas, e, enfim, a gente ainda não tem braço para fazer esse mapeamento geral. Aqui na região metropolitana, nós temos, vou lhe dar um exemplo, nós temos uma formação que chamamos Guabirutuba, que é uma argila que ela é expansiva, altamente expansiva. E a maioria dos loteamentos acontece nessa região, porque pega quase 90% da RMC. Não, 40% da RMC. E o que a gente vê o pessoal tirar todo o solo residual em cima e deixando essa argila exposta. O que dá de erosão, o que dá de deslizamentos é incrível, né? Outro é a parte do que nós chamamos aquífero karst, subsidência de solo. Também o pessoal vai lá e constrói de qualquer maneira loteamento e acontece muitos problemas, né? Então, a Defesa Civil ela só vai averiguar quando chamado, quando acontece. A prevenção da Defesa Civil, nesses casos de loteamento, já é mais difícil. A gente não tem acompanhado isso, né? É que essa informação dos mapeamentos seja usada no plano diretor. Porque, assim, a quantidade de município que não utiliza, porque os mapeamentos já existem, mas aí troca a gestão, algum dava mais atenção, outro não sabe nem onde foi parar, ou não consegue interpretar aquela informação, e a gente tem que aproveitar, porque a gente está num período de renovação de plano diretor, porque eles têm 10 anos. Então, pelo menos pelas nossas andanças aqui, né, Rogério, da região metropolitana, quase todos eles estão meio que nesse prazo de que eles têm que refazer. E daí a gente sempre pede para que eles considerem essa informação, porque o planejamento no Brasil é caótico, o planejamento urbano, eu diria, né? É difícil em qualquer cidade, né? Você pode ter uma primeira visão, mas se você explorar um pouquinho mais, você já vai achar área de risco. Então, essa é uma questão bem importante e que ainda, sim, ainda é um desafio para nós fazer com que essa informação seja utilizada. Todo o município aqui da região metropolitana, o pessoal do IAT fornece os dados para os planos diretores. E mais, vamos dizer, o pessoal do município é que tem que fiscalizar, né? Então, vamos dizer, sai o loteamento em determinadas áreas,
faz um mapeamento daquilo lá, um para 10 mil, um para 5 mil, e já se levanta onde há a possibilidade de haver essa, vamos dizer, algum afundamento, algum desastre. E cabe, então, ao município sempre estar fiscalizando, não permitindo construção nesses locais, né? Isso tudo é aprovado tanto pelo município como pelo IAT, né? Então, essas áreas ficam reservadas, mas só que a gente vê que muitos municípios, apesar de ter esses dados, eles não utilizam. E aí acontece, aí ninguém sabe o porquê. Senhores, Miguel, vamos para a última pergunta aqui. Miguel. Boa noite. Mais um agradecimento, né? Bem, a Fabiana eu já conheço já há uns bons anos, né? Trabalhamos juntos durante 2 anos na Secretaria do Meio Ambiente, elaboramos um mapa de risco associado a inundações no município de Curitiba. Então, mais ou menos é isso que fala, a gente tem que ter informação para que daí seja tomada a decisão técnica, né? Que é o grande problema. A gente tem informação e mesmo assim a gente não consegue que seja tomada a decisão técnica. Eu me lembro uma vez, Fabiane, quando estávamos lá na Secretaria do Meio Ambiente, que o coordenador de Defesa Civil mandou para nós elaborarmos lá um plano de uma escola que estavam querendo instalar bem ali, só entre o Rio Iguaçu e o canal extravasor ali. A chance de alagamento ali era 100% na primeira chuva que desce. É aquela escola que fica na beira do Barigui, né? E que, inclusive, é bem curioso, porque eles têm uma biblioteca e eles deixam a última prateleira dos livros vazia, porque eles já preveem que todo ano vai acontecer uma inundação do rio e vai atingir. Então, eles já nem colocam livros ali. E o calendário escolar dos professores já prevê aula de reposição, porque eles sabem que em alguns dias a escola fica inundada e que as aulas não podem acontecer ali. Essa escola a gente não conseguiu evitar, mas evitamos aquela que iriam fazer lá entre o canal Extravasor e o Rio Iguaçu. Lá foi até o João lá, que era o coordenador da Defesa Civil, mandou para nós, e a gente, com o mapeamento que nós tínhamos, a gente conseguiu tecnicamente mostrar que aquela escola também fica embaixo d'água. Então, quando a gente tem informação, a gente pode entrar com critério técnico daí. E a responsabilidade do mapeamento dos municípios é das próprias prefeituras. E elas têm que investir um pouquinho mais nisso aí. Mas é mais um agradecimento aos colegas aqui da Defesa Civil. A gente já vem trabalhando juntos já faz alguns anos. No começo do ano, na reunião das câmaras técnicas aqui, com o Rodrigo, diretor técnico, ele citou exemplo, né, que tinha acontecido lá em Capitólio e depois também em Petrópolis. Então, daí essa que foi a ideia de a gente puxar isso também para o Instituto. A gente tem um bom corpo técnico aqui, e aí já fizemos uma visita técnica para vocês também na Defesa Civil, e também espero que possamos progredir mais ainda. Muito obrigado. Miguel, já que você está com a palavra, eu vou chamar você então aqui à frente para o encerramento. Se puder, por gentileza, e entregar um certificado aqui então para a Fabiane de agradecimento. Eu agradeço novamente a Fabiane, o Miguel pela organização do evento, mas a Fabiane, o Rogério e todo o pessoal da Defesa Civil que nos foi muito gentil, tanto lá presencialmente, nos apresentando a sede de vocês e tudo mais, né, o Coronel Fernando, enfim, quanto aqui, né, nos cedendo essa belíssima palestra. A Fabiane foi muito assertiva, o Rogério, enfim, foi muito boa a palestra. Eu que agradeço, né, o convite do Rodrigo e do Miguel, porque, enfim, estaremos sempre aqui, sempre que vocês convidarem, com certeza. É pouco tempo, a gente fala muito, tem muita coisa para falar, mas a gente, eu falo muito, mas a gente agradece, com certeza.